Olá pessoal, tudo bem? Oitavo ano de... Tudo jóia pessoal? Então vamos lá. Mais uma aula, ainda em triângulos, né? Vamos falar de congruência de triângulos e seus casos. Ok, pessoal? Então os casos, turma, são 5 casos importantes que nós conseguimos apresentar e identificar os triângulos congruentes, perfeito? Os casos são lado, 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 L, 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 A, L, lado, ângulo, lado, A, L, A, ângulo, lado, ângulo, L, A, O, lado, ângulo e ângulo oposto, e HC, hipotenusa, cateto, ok? Congruência. Quando os triângulos são congruentes. Congruentes, pessoal. Então, os triângulos, eles são iguais. Perfeito? Como eu coloquei aqui, o triângulo ABC é igual ao triângulo DEF. Triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O símbolo de congruência, um igual com um tio, perfeito? O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Aqui eu marquei, preste bem atenção. O lado AB é congruente ao lado DF. Perceba que o desenho, ele não precisa ficar na mesma posição, perfeito? Os triângulos não precisam ficar na mesma posição. Repare que AB está à esquerda, né? E DF à direita, como se estivesse espelhado, perfeito? O lado AC é congruente ao lado DE. E a base BC é congruente ao lado a base EF. Perfeito? Os três lados são iguais pela identificação dos tracinhos. E os ângulos internos também. O ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo F. E o ângulo C é congruente ao ângulo E. Perfeito? Mas para a identificação nos exercícios, provas, avaliações, etc., na realidade, você não precisa dos 3 pontos. Não precisa os 3 lados, né, por exemplo. E não precisa os 3 ângulos. Por isso que temos os casos. Por exemplo, se o triângulo apresentar os 3 lados iguais, eu nem preciso verificar os ângulos. Perfeito? Se o triângulo aparecer lado, ângulo e lado, eu já identifico a congruência. Não precisa ter os 6 elementos iguais, perfeito? Vamos ver aqui. Eu fiz aqui 3 exemplos, vamos acompanhar. O triângulo ABC e o triângulo GHI, eles são congruentes? Sim. Por quê? Porque os 3 lados possuem a mesma medida. Não precisei verificar os ângulos. Os 3 lados já identifica. E com certeza os ângulos também vai bater a mesma medida, perfeito? Então, pessoal, o triângulo ABC é congruente ao triângulo GHI. E qual o caso de congruência? LLL. Lado, lado, lado. Perfeito? A correspondência, pessoal. AB
congruente a GH. A identificação do tracinho. Eu poderia até mesmo colocar valores. Tudo bem, pessoal? Nos exercícios nós temos valores também. Por exemplo, isso aqui mede, por exemplo, 3, aqui também é 3. Se aqui vai medir, por exemplo, 5, aqui também 5. Aqui 4, aqui também 4. Tudo bem? Próximo exemplo. Nós temos aqui um triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. Esse tracinho é para diferenciar do primeiro triângulo, tá, pessoal? Como está aqui, ó, ABC, GHI. Aqui eu coloquei ABC, A', B' e C'. Tudo bem? E qual o caso de congruência neste exemplo? Vamos lá, ó. Lado AC congruente ao lado A', C'. Ângulo de 90, ângulo de 90. Lado BC congruente ao lado B', C'. Então ficou lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. É uma congruência. Os outros elementos não importam. Apenas 3 elementos eu já identifico. Perfeito? Então o triângulo ABC é congruente. Eles são congruentes. Posso fazer assim, ó. Eles são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Pelo caso LAL. LAL. Percebam, pessoal, que tem que ser correspondente. Por exemplo, se essa medida AC não for igual a esta, já não bate mais o exercício. Então o triângulo não é congruente. Tudo bem? Tem que ser a mesma medida. Vocês devem estar se perguntando, né, pessoal? Ô, Pro, e o caso AAA? Ângulo, ângulo, ângulo. Que nem aqui no primeiro exemplo. Ângulo, 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 ângulo. São iguais. Não é uma congruência? Não, pessoal. O ângulo, eu vou mostrar que eu posso ter um triângulo pequeno e um triângulo maior, com o mesmo ângulo. Porém, os lados não são iguais. Eu posso ter os mesmos valores de ângulos internos, porém os lados, eles não são correspondentes, ok? Eles vão ser proporcionais, mas não iguais. Por isso que não existe o caso AAA de congruência, tá bom? Próximo exemplo, que eu fiz na sequência, até para ficar fácil didaticamente. Ângulo, lado, ângulo. Olha lá que interessante. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Percebam, pessoal, que o ângulo N, ele é igual, ele é congruente ao ângulo P, não ao O, ao ângulo P. Eles possuem a mesma medida, como se fosse aqui, por exemplo, 80 graus e aqui também 80 graus. Já o lado NO é igual ao lado PO. E o ângulo O também é igual ao ângulo O. E é uma teoria que já estudamos. Eles são opostos pelo vértice. Então eles possuem a mesma medida, OPV. E o ângulo O, ele tanto é para o triângulo MNO, como para o triângulo PQO. É o mesmo, que ele está junto, unido. Perfeito? Então aqui o caso de congruência
é o ala. Ângulo, lado, ângulo. Caso de congruência, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, ângulo, lado, lado, ângulo e ângulo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos para os outros dois últimos exemplos. Olha que interessante aqui. Eu vou usar esse mesmo desenho aqui. Tudo bem? Que é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Vamos lá. Vou apagar aqui e aqui. Perfeito? Vocês perceberem como é interessante isso. Certo? É o lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Vamos lá, deixa eu pôr. Olha que interessante. Lá no mesmo exemplo, mesmo desenho, né? Na hora dos exercícios vai ficar mais simples ainda. Então vamos lá. Agora esse aqui já foi, agora este. Lado, ângulo e ângulo oposto. O que significa isso? Vamos lá. Lado, mesma medida. São correspondentes. Como eu falei inicialmente, o desenho não precisa estar do mesmo lado. Pode estar um triângulo para cima e outro ao lado. Você vai verificar o caso de congruência, né? Então, lado, mesma medida, certo? Tracinho, tracinho. Ângulo, F e B, mesma medida. E ângulo oposto ao lado. É este ângulo aqui, ó. Este ângulo oposto ao lado correspondente. O ângulo oposto ao lado correspondente. Isso aqui nem precisa também, ó. O ângulo A e o D nem precisa saber. Então apenas esses três elementos já nos diz que ele é congruente, perfeito? Então, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então este caso é lado, ângulo e ângulo oposto ao lado correspondente. Perfeito? E, por final, hipotenusa, cateto. Vou usar este exemplo aqui, ó. Hipotenusa, cateto. Vamos lá. Hipotenusa, cateto. Vamos lá. Vou apagar aqui e aqui. Olha que interessante. Vamos lá, tranquilos. Hipotenusa, cateto. Então, se eu tenho... vamos lá, hipotenusa, cateto, né? Vamos identificar. Turma, este caso, hipotenusa, cateto, ele tem a ver com o triângulo retângulo. O triângulo retângulo. O triângulo que tem um ângulo reto. Vamos identificar então os nomes de hipotenusa e cateto, que é isso, né? A hipotenusa sempre será o lado maior no triângulo retângulo, ou seja, oposto ao ângulo reto. Então aqui eu tenho hipotenusa, aqui também hipotenusa, certo? Cateto são os outros dois lados menores. Então, hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. E cateto são os dois lados menores. Então, aqui é cateto, aqui também é cateto. Cateto e cateto. Perfeito? Então, hipotenusa, cateto, cateto. Hipotenusa, cateto, cateto. E qual é o caso? Hipotenusa e cateto. Então, se a hipotenusa tem a mesma medida da outra hipotenusa, e um cateto é correspondente ao outro, assim como a hipotenusa, eles são congruentes. No caso, hipotenusa, cateto. Perfeito? Então está aí os 5 casos
lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto e hipotenusa, cateto. Façam a leitura das páginas do livro e os exercícios. Vamos começar hoje, ok?